É muito importante que o homem conheça mais sobre a próstata e saiba da importância de fazer exames preventivos. O câncer de próstata pode ser curado, se diagnosticado logo no início. Vamos então relembrar algumas das principais características dessa doença e saber o que fazer para promover a saúde masculina. O câncer de próstata é frequente. Quanto mais tempo vivermos, maior a possibilidade de um homem ser acometido pela doença. O câncer de próstata é muito frequente no homem. Se nós excluirmos os cânceres de pele, ele é o mais frequente no homem. Cerca de 1/3 de todos os cânceres no homem são de próstata. Ele relativamente é mais comum do que o câncer de mama na mulher. A próstata é uma glândula em formato de uma castanha. Fica abaixo da bexiga e é atravessada pela uretra, que é um tubo pelo qual a urina passa a partir da bexiga. Essa glândula pequena, exclusiva do homem, só o homem tem, ela tem a função de ajudar na vitalidade do espermatozoide para prepará-lo no processo de fecundação. A próstata, portanto, é um órgão fundamental do aparelho reprodutor masculino. O hormônio masculino principal chama testosterona. E a testosterona é produzida predominantemente pelos testículos. A próstata é uma glândula que depende da testosterona para se manter estável. Então, a testosterona mantém a glândula de tamanho normal. É sabido que o câncer da próstata pode aumentar o seu desenvolvimento na presença deste hormônio. Ou seja, muitas vezes um dos tratamentos para o câncer da próstata é a inibição da produção da testosterona. O homem pode ser acometido em qualquer idade, ainda que a maior prevalência seja de um tipo de tumor que se desenvolve em idades mais avançadas. Nós temos que colocar aí duas classes. Nós temos os sarcomas de próstata, que são tumores raros, não são frequentes, e não é esse o câncer que nos preocupa de forma mais prioritária. São tumores que incidem numa faixa populacional mais jovem. São jovens de 20, 25 anos, às vezes mais jovens, com 15, adolescentes, mas são tumores raros. A grande maioria dos tumores, 97, 98% dos tumores de próstata são adenocarcinoma de próstata e que incidem uma população mais idosa. É o homem acima dos seus 55, 60 anos de idade. Os cientistas ainda pesquisam as causas da doença e há indicativos que o câncer pode resultar da interação de vários eventos que incluem fatores hormonais, genéticos, ambientais e alimentares. Nós não sabemos o que causa câncer de próstata. A única coisa que nós temos certeza que é importante é se você tiver familiar direto com câncer de próstata. O câncer de próstata, a gente estima que mais ou menos um homem em cada 6, ou seja, ao redor de 15%, de chance você tem de desenvolver câncer de próstata se você viver até próximo dos 80 anos. Se você tiver um familiar direto, por exemplo, um pai, ou um avô, ou um tio, a sua chance duplica a triplica. A cada familiar direto que você tem, essa chance duplica ou triplica estatisticamente. Homens com parentes diretos, pai, tio, avô, com câncer de próstata, devem redobrar a atenção, o que implica iniciar mais cedo os exames preventivos, ou seja, por volta dos 40 anos. Um outro fator que influencia é a alimentação. Homens que se alimentam de gordura, alimentação um pouco mais forte, rica em carne animal, tem mais câncer de próstata. Ou, por outro lado, homens que se alimentam mais de fibras, por exemplo, o asiático se alimenta muito de fibra e tem menos câncer de próstata. O negro americano tem muito câncer de próstata, o asiático tem pouco câncer de próstata. Provavelmente existia o fator, então, étnico, genético e ambiental. É de fundamental importância sabermos que o câncer de próstata é considerado uma doença silenciosa, ou seja, não costuma dar sinais iniciais que sirvam de alerta. É importante a população brasileira saber que o câncer de próstata é uma doença que tem um curso natural de 15 e 20 anos. A história natural da doença é muito longa, é uma doença lenta. Então, desde o seu início, desde a primeira célula, até o óbito desse paciente pode demandar décadas. Quando ocorrem sintomas, eles podem ser desconforto para urinar, jato fino, dor para urinar,
levantar muitas vezes à noite para urinar, sangramento na urina. Quanto aos sintomas, vale um outro alerta importante. Então, sintomas tais como dificuldade miccional, frequência urinária aumentada, ardências, infecções urinárias de repetição e outros, poderão ser um sinal de uma doença maligna, mas também poderão ser um sinal de uma doença benigna. Ou seja, o paciente deve ser alertado que periodicamente ele deverá procurar um urologista para que essa análise seja efetuada. Vamos compreender melhor como se dá, em geral, a evolução da doença. A doença ela evolui de duas formas. Ela evolui localmente e evolui com metástases à distância. A evolução local impõe invasão dessas células tumorais na bexiga, obstrução urinária, por dificuldade de drenagem dessa urina do rim para a bexiga, obstrução dos ureteres, obstrução da uretra, muitas vezes. Então, há uma invasão loco-regional que pode gerar um transtorno nesse território. E o câncer de próstata pode evoluir e sair da próstata, ou seja, desenvolver metástases. A metástase é quando algumas células, grupos de células, já saem do local de origem, no caso a próstata, e vão se alojar nos ossos, fígado, pulmão, tornando a doença incurável. Então, isto, muitas vezes, homens, quando chegam neste ponto, doença já metastática, portanto, em vários órgãos, podem não ter sintomas também. Aguardar sintomas para procurar o médico, mais uma vez, digo que pode ser muito arriscado. Não há uma regra única. Há pacientes que têm uma evolução muito lenta do tumor. Outros apresentam doença agressiva com evolução mais rápida. E essa é a confusão que existe em geral para câncer de próstata. Os tumores de baixo risco, em geral, são tumores que demoram muito para evoluir e muitas vezes não oferecem risco para a vida do paciente, na dependência da idade desse paciente e das doenças associadas que esse paciente vai ter. Em contrapartida, se você tiver um tumor de alto risco, em pacientes que foram observados, por exemplo, e optaram por não fazer tratamento, mais de 70% dos pacientes falecem do câncer de próstata se ele for um tumor de alta agressividade. Quanto antes detectado o câncer de próstata, melhor para o paciente. O diagnóstico precoce é, sem dúvida, um dos grandes desafios no enfrentamento da doença. O diagnóstico precoce de câncer é fundamental. O que nós preconizamos é que todo homem acima dos 45 anos, se ele não tiver nenhum parente relacionado, vá ao urologista e faça exame de toque, palpação direta da glândula, um exame simples, um pouco, que incomoda um pouco, sem dúvida, mas dura 10 segundos, é muito fácil. Quem tem na família histórico de câncer deve procurar o urologista aos 40 anos para fazer exames preventivos. E os demais devem consultar o médico pelo menos uma vez por ano a partir dos 45 anos de idade. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que se faça toque retal e dosagem do antígeno prostático específico, que é uma proteína que pode servir como marcador de doenças prostáticas. A gente chama isso de PSA. O PSA não é exclusivo para câncer, ele representa qualquer patologia prostática, mas ele, junto com o toque, é o que a gente utiliza para diagnóstico precoce do câncer de próstata nesse momento. Na verdade, foi detectado através de... Eu fazia exames periódicos normalmente, né, de acompanhamento. Eu tinha um histórico já de câncer de estômago anterior. Então, o meu câncer de próstata foi detectado num exame de punção. Eu vinha fazendo os PSAs normais a cada 1 ano, depois 6 meses, também o exame de toque retal. Quando há alteração nos exames, o médico pode recomendar que seja realizado um outro exame, uma biópsia. Feito isso, havendo a possibilidade ou a desconfiança do profissional de que há a possibilidade de um câncer da próstata por alguma alteração desses exames, poderá ser pedido uma biópsia da próstata. A biópsia é a retirada de alguns fragmentos da próstata que serão analisados por um patologista através do microscópio, uma lâmina específica.